Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria conversar com vocês, continuando a nossa conversa da semana passada, a respeito das relações, né? A respeito das emoções. Hoje eu queria destacar um pouquinho a respeito desse elemento importante aí na nossa vida de relações. Eu tinha colocado ali na semana, vou sempre encadear um pouquinho com o programa anterior, né? Mas tentar fazer um bloco aqui independente para vocês conseguirem compreender o que eu vou falar a partir, né, da situação só de hoje, da fala de hoje. Mas eu havia colocado que é o preceito inicial do existencialismo, que é de que a existência precede a essência. Então, que a gente primeiro existe para depois se essencializar, quer dizer, para depois constituir a personalidade. E hoje, para conversar com vocês sobre isso, eu queria colocar um texto do teórico, do psicólogo holandês Vandenberg, já falecido no século passado, né, no século XX, mas que ele traz uma mensagem bem importante para a gente a respeito de como funciona a nossa vida de relações. Ele traz, como o Sartre também, a visão de que aquilo que nos afeta está lá fora, externo a nós. Então, desmistificando essa noção da psicologia ou das emoções como algo que nos acontece, que é interno, que é do eu interior, e sobre o qual a gente tem que ter autoconhecimento, né? Quando as pessoas falam de psicologia ou quando às vezes procuram um psicólogo, elas dizem que querem, né, se conhecer, se autoconhecer, né? Conhecer como é que elas funcionam, ao invés de olhar para o que acontece de fato, que é conhecer como é que é a nossa relação com as coisas. Então, é importante essa compreensão de que tudo o que nos acontece psicologicamente, seja como dificuldade, mas hoje eu queria falar um pouquinho das emoções regulares, das emoções que fazem parte da personalidade, que são o nosso padrão, né, existencial, aí, o que acontece conosco todos os dias. A gente vive as emoções, tanto as de normalidade, de sanidade, de bom funcionamento da personalidade, quanto depois as emoções que são de padecimento, de sofrimento, como reação ao que nos acontece lá fora, né? Então, eu vou ler esse textinho rápido, é um parágrafo, para conversar com vocês a respeito disso. Então, nesse livro, o paciente psiquiátrico Vandenberg vai falar de um paciente padrão, né? Quer dizer, o paciente psiquiátrico, porque ele é psiquiatra, né? Mais para nós seria um paciente psicológico, em que ele coloca nesse livro o que seria a síntese do que acontece com todas as pessoas quando se complicam, mas agora a gente vai usar um exemplo de sanidade, né? Como é que é a nossa relação com o mundo. Aí ele vai falar assim: o homem e o mundo. É um exemplo de uma situação cotidiana, do que a gente vai chamar de episódio, né, de algo da vida de todos os dias, então vocês vão poder identificar esse trechinho que eu vou ler aqui com várias situações ocorridas com vocês todos os dias, né? Então, ele vai colocar: é inverno, a noite está caindo e eu me levanto para acender a luz. Olhando para fora, vejo que começou a nevar. Tudo está coberto pela neve brilhante que está caindo silenciosamente do céu encoberto. As pessoas caminham sem ruído ao longo da minha janela. Ouço alguém sacudir a neve dos seus pés. Esfrego as mãos e aguardo a noite com satisfação, pois faz alguns dias telefonei a um amigo convidando a vir ter comigo esta noite. Dentro de 1 hora estará batendo a minha porta. A neve lá fora parece que dará à sua visita um caráter ainda mais agradável. Ontem comprei uma boa garrafa de vinho que coloquei à distância apropriada do fogo. Sento-me à mesa para responder algumas cartas. 30 minutos mais tarde, toco o telefone. É o meu amigo a dizer que não poderá vir. Trocamos algumas palavras e marcamos um novo encontro para outro dia. Quando torno a colocar o fone no gancho, o silêncio do meu quarto ficou mais profundo. As próximas horas se parecem mais longas e mais vazias. Coloco mais uma acha de lenha no fogo e volto à minha escrivaninha. Dentro de alguns momentos estou absorto num livro.
o tempo passa lentamente. Ao levantar os olhos por um momento para refletir sobre um trecho pouco claro, a garrafa perto do fogo chama minha atenção. Percebo mais uma vez que meu amigo não virá e volto à minha leitura. Então, nessa passagem, o que o Vandenberg está colocando? Que é um episódio de todos os dias, né? Aqui é um episódio em que ele está recebendo o amigo, em que eu vou fazer uma garatuja aqui para vocês, um desenho, um esqueminha para explicar do que esse texto fala, que é bem importante para a gente pensar as nossas situações emocionais cotidianas. Então, ele está chamando a atenção primeiro que acontece algo externo ao sujeito, externo à pessoa, né? Que é a noite caindo, né? Então, a pessoa está lá, envolvida nas suas leituras, e a noite começa a cair, né? Esse acontecimento, que não tem nada de subjetivo, né, que é lá material, uma ocorrência antropológica, né, uma ocorrência meteorológica até a noite caindo, faz com que, né, o Vandenberg, ali, a pessoa, né, de quem ele fala, levante para acender a luz. Né? Quando ele levanta para acender a luz, essa noite caindo fala para ele do quê? De um futuro próximo, que é dali a 1 hora o amigo vai estar chegando ali, porque faz alguns dias eles combinaram aquele jantar, aquela visita. Né? Então, ações anteriores àquele dia desenharam aquele dia, né, ali no qual ele estava, que era onde dali a 1 hora o amigo ia chegar para uma visita. Então, a partir do momento que a noite caindo fala para ele que dali a 1 hora o amigo vai estar chegando, ele entra no que a gente chama uma atmosfera, né? Uma atmosfera, vamos dizer, um sentimento, né? Ele, dá para a gente também dizer, ele entra num clima, né? No clima ou na atmosfera da visita do amigo. Né? Então, uma situação emocional que passa a mexer com ele, que é a expectativa com a visita do amigo. Então, a partir desse momento, as coisas que acontecem, é isso que o Vandenberg quer salientar, são matizadas, as coisas são matizadas por essa atmosfera, por essa situação emocional na qual a pessoa que entra, o Vandenberg entra. Então, ele vai relatar ali que as pessoas caminham sem ruído ao longo da janela dele, ele ouve as pessoas, alguém sacudir a neve dos seus pés, a neve lá fora, começou a cair uma neve brilhante que lá fora parece que vai dar à visita do amigo um caráter mais agradável. Aí ele relata que ele comprou, faz alguns dias, uma boa garrafa de vinho para jantar com o amigo que vem ter com ele aquela noite. Então, aqui nessa primeira passagem dessa atmosfera, o que ele está mostrando? Que as ocorrências ali externas ao Vandenberg, externas à pessoa que espera o amigo, elas são matizadas por essa espera. Por isso que, quando ele ouve as pessoas caminhando, alguém sacudindo a neve dos seus pés, né, a neve brilhante caindo lá fora, daí ele esfrega as mãos com satisfação, porque o amigo está para chegar, ele reage a essas situações externas têm a função de falar com ele, de tocá-lo positivamente, né? Porque daí vão pensar bem, ele é holandês, né? Na Holanda, quando a neve cai para valer, não é como aqui em São Joaquim, né? Que todo mundo corre para a serra para ver, né? Tem uma hora que lá, passado 3 dias, já começa a incomodar, que para sair de casa eles têm que, né, tirar 1,5 metro de neve da porta. Então, quando ele diz a neve brilhante, já é porque ele está numa situação de quem está em casa com a lareira acesa, né, com um vinho a uma distância do fogo, esperando o amigo para jantar. Né? Se ele tivesse que sair às pressas, com a neve caindo, a função da neve nele já seria outra. Então, ele vai sendo alcançado pelas coisas conforme a atmosfera de quem espera o amigo. Então, a neve é brilhante, as pessoas caminhando, né? Tudo fala para ele de algo positivo que está para acontecer e que alcança ele, então, né, emocionalmente, positivamente. A garrafa chama a atenção dele, a garrafa fala com ele de que daqui a pouco ele vai beber com o amigo.
Então, a função das coisas é matizada pela atmosfera na qual ele está. Até que toca o telefone, né? Quando toca o telefone, esse acontecimento também externo mexe com ele, é o amigo a dizer que não poderá vir. Então, eles conversam, trocam algumas palavras, marcam um encontro para outro dia, mas a partir desse acontecimento externo, ele passa a viver as coisas de uma outra forma do que vinha acontecendo até então, enquanto ele estava na expectativa da chegada do amigo. Então, quando toca o telefone e eles marcam um novo encontro para outro dia, o silêncio do quarto fica mais profundo, as próximas horas ficam mais longas e mais vazias, ele coloca mais uma acha de lenha no fogo, volta à leitura, até que ele levanta os olhos para refletir sobre um trecho pouco claro, e a garrafa perto dos fogos chama a atenção dele, falando mais uma vez que o meu amigo não virá. O que acontece aqui, então? Assim como o acontecimento externo, que foi a noite caindo, armou uma atmosfera positiva e de expectativa de que o amigo ia chegar, um outro acontecimento externo é que vai modificar a condição emocional na qual ele está, né? Estava até então, e modifica a atmosfera na qual ele se encontrava. Aquela atmosfera de visita do amigo é substituída, ou ela se modifica para se tornar uma atmosfera, né, de ausência do amigo. Né? É por isso que a relação com as coisas também se modifica. Então, o silêncio do quarto fica mais profundo. Né? Na verdade, o silêncio do quarto em termos materiais, objetivos, né, ele é o mesmo de 5 minutos antes da ligação. As próximas horas se parecem mais longas e mais vazias. Né? Aqui ele está falando da temporalidade psíquica, porque, na verdade, as horas continuam tendo os mesmos 60 minutos. Né? Então, elas continuam do mesmo tamanho que eram em termos reais diante do telefonema do amigo, mas a relação dele com o tempo, né, muda a partir do momento em que as horas não vão ser mais interrompidas pela chegada do amigo. A garrafa, a mesma garrafa, então, né, perto do fogo, chama a atenção dele, mas agora, ao invés de alcançá-lo positivamente, como a garrafa que ele vai beber com o amigo, ela passa a falar com ele, né, negativamente, no sentido de deixar na frustração de quem não vai mais beber com um amigo naquela noite, né? Então, a mudança da relação com as coisas, é isso que é importante a gente compreender aqui, ela acontece sempre por coisas que acontecem lá fora, externas ao sujeito. E aí, um ponto importante para a gente compreender em termos da nossa relação com o mundo e da construção do nosso psicológico é que os objetos, eles têm funções. Aqui ele mostra o mesmo objeto mudando de função conforme a atmosfera se modifica. Então, a mesma garrafa que antes era capaz de alegrá-lo porque o amigo ia chegar, agora ela, né, chateia porque o amigo já não vem. Tá, esse é um exemplo que depois, nos nossos próximos encontros, eu vou usar para mostrar para vocês como é que funciona o psicológico, psicopatológico, quer dizer, as complicações psicológicas. Mas aqui a gente vai vendo o quê? Como as atmosferas nos alcançam, as coisas mexem com a gente e que são elas que nos provocam as emoções. Esse exemplo é um exemplo simples, né? Um exemplo normal, um exemplo que todo mundo, né? Todos nós já vivemos várias vezes, e a gente pode pensar que acontecimentos como esse acontecem várias vezes, não da visita do amigo, né? Mas de trabalhar, de comprar uma coisa numa loja, de receber alguém no ambiente de trabalho, de visitar alguém da nossa família. Então, episódios, que é o nome desse tipo de estrutura, que tem, né, início, meio e fim, porque depois que ele vê que o amigo não vem mais, né, e eles combinam um novo
horário para outro dia, as coisas o alcançam assim, deixando ele, né, meio chateado, porque não vai receber mais a visita, ele se absorve de novo na leitura do livro e, né, aquele episódio se acaba, daqui a pouco ele está lá absorto no livro, depois, né, vai dormir e coisa assim, aquele episódio, né, teve início, meio e fim, acabou, né, foi um episódio emocional, né, que trouxe aí para ele sentimentos, que começa e termina, e nesse caso, né, não tem nada de especial, porque é assim mesmo que acontece, é normal, a gente cria expectativas, a gente se frustra, né? Até aqui a gente tem uma situação corriqueira. Quando a gente tem uma situação psicopatológica, o que a gente tem? A gente tem algo a mais do que isso, que é situações, mesmo assim, simples, alcançando o sujeito emocionalmente de uma forma mais intensa. Isso a gente vai conversar melhor depois, mas só para já deixar a notícia do porquê que eu estou tratando disso. Porque ninguém vem para terapia, ninguém, né, vai falar a respeito de dificuldades emocionais, porque combinou com o amigo para que ele viesse visitar, e aí o amigo liga dizendo que não vem. Isso, no máximo, a gente conta para alguém, estava esperando fulano, e aí o fulano não apareceu, eu fiquei chateada. Né? Mas ninguém se surpreende, ninguém, né, estranha esse tipo de reação. Mas o emocional psicopatológico, a situação que vai trazer complicação psicológica para uma pessoa, uma situação de sofrimento, ela tem a mesma estrutura. O que é diferente? É que vamos usar esse mesmo exemplo como se ele fosse um exemplo de uma situação de complicação psicológica. Se ele combinou com o amigo para jantar, ele entra quando a noite cai na expectativa de que o amigo vai chegar e as coisas vão falando para ele da satisfação com a chegada do amigo, e depois que o amigo telefona dizendo que não vem, ele, ou enquanto o amigo está telefonando, está falando com ele começa a sentir um nó na garganta, vontade de chorar, né, se segura para não chorar enquanto o amigo ainda está falando com ele pelo telefone, e aí quando o amigo desliga, ele cai no choro, começa, né, a tremer, dá frio na barriga, se joga na cama, chorando compulsivamente, na experimentação de que ninguém gosta dele, que ele não tem amigos mesmo, que a vida dele é assim, que ele está condenado à solidão, né? Se acontece algo assim, né? Se a pessoa tem uma reação assim exacerbada emocionalmente, já chama a atenção. Como se só porque o amigo naquele dia teve um contratempo e não pôde mais visitar, inclusive ligou, inclusive marcou um encontro para outro dia, o que aconteceu aí para a pessoa ficar tão afetada? É porque ela misturou, né, essa situação aqui presente com situações vindas de outro momento, né? Aí a gente vai ver alguém que se complicou psicologicamente com, né, alguma situação de relação. Daí a gente vai perguntar para essa pessoa, tá, o que aconteceu entre ela, né, e a ausência dos amigos, né? Como é que é a relação dela com os amigos para que o simples desmarque de um amigo naquele momento possa afetá-la tanto. Tá? Então, esse é um outro ponto que a gente vai conversar no nosso próximo programa, mas que é a estrutura do emocional, marcando bem que o ponto aqui relevante que eu quero chamar a atenção é de que sempre o que vai nos afetar, mesmo que dentro de uma complicação psicológica, diz respeito a coisas que estão lá fora e a nossa relação com elas construída ao longo do tempo, tá? Então, semana que vem a gente conversa mais sobre isso e sobre um outro ponto que é a solidão. Tá bom, gente? Fechamos por aqui por hoje e até semana que vem.